Bom, sejam bem-vindos à Semana do Marketing. Hoje é o Day 6, a gente está no dia 6, penúltimo dia da Semana do Marketing. Eu sou o Márcio Canto, CEO da Silício Publicidade. A gente vai falar aqui por uma meia horinha sobre Google Ads. A gente está começando aí às 19h10. A gente deve ir até às 19h40 aí. Queria agradecer aí pelo tempo de vocês. Para quem passou a semana comigo aí assistindo os vídeos e as aulas que eu dei, muito obrigado. Não se esqueça de fazer a sua inscrição lá na Semana do Marketing. Tem todas as minhas redes sociais. Só clicar no link e fazer a inscrição. Que amanhã eu vou fazer uma oferta de um curso para vocês que é o complemento de tudo isso que eu falei aqui. Tudo isso que eu falei aqui é a ponta do iceberg. Para baixo do oceano tem um iceberg que dá umas 10 pontas dessa aí para que você aprenda. Mas só que para você aprender isso, você vai ter que fazer o curso. Porque isso eu não vou explicar nem hoje, nem na Semana do Marketing, nem em momento nenhum na internet. Isso tudo que eu tenho de conhecimento para passar para vocês, eu só passo pelos meus cursos ou então pela minha consultoria. Porque isso é o que faz sentido em fazer tudo que eu fiz até agora. Primeira coisa que eu queria começar falando hoje é sobre humildade. Pensando aqui no nosso planeta, qual é o lugar que tem mais água no planeta? Com certeza é no oceano. Mas por que o oceano tem tanta água? Porque o oceano teve a capacidade de ser mais baixo do que todas as fontes de água do planeta. Então, por ele ser mais baixo, por ele estar mais baixo, por ele estar num nível abaixo, não quer dizer que ele não seja grande. O oceano é enorme, ele é maior do que as cachoeiras, ele é maior do que os rios, ele é maior do que tudo que tem água. Porém, toda essa água que passa pelas cachoeiras, toda essa água que sai dos lençóis e volta passando pelos rios e vai desaguar onde? No oceano. Por quê? Porque o oceano ficou mais baixo do que todas essas outras áreas que tem água. Então, pensando dessa forma, eu imagino que o oceano é a cauda longa que umas pessoas idealizam como dinossauro. Eu imagino que o oceano é a cauda longa da vida. Por quê? Porque a água que desce de todos os lugares fica no oceano. E o oceano é maior do que toda essa água que vem pedaço por pedaço. Então, o oceano só é grande do jeito que ele é porque ele teve a humildade de ser menor, estar mais abaixo do que as outras fontes de água. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses últimos 2 anos principalmente, fora os outros 10 que eu tenho de mar, eu fui buscar conhecimento em várias fontes. Eu fui buscar conhecimento em outras pessoas, porque eu sozinho não ia aprender isso tudo sozinho. Eu preciso estudar, preciso entender, preciso ter pessoas que me ensinem como é que as coisas funcionam. Então, para começar, eu tenho ali o Diego Dávila, que foi uma das pessoas que eu estudei para entender de Facebook Ads. Eu tenho o Denis Yu, que também estudei ele para aprender um pouco mais de Facebook Ads. Eu tenho o Pedro Sobral, que eu também estudei ele para aprender sobre Facebook Ads. Eu tenho o Isaac Rudansky, ou Rudansky, que eu também estudei para aprender Google Ads. E o Pedro Sobral também aprendi um pouco de Google Ads com o Pedro Sobral. Fora outras pessoas, outras referências que eu já estudei sobre essas partes aqui. Nas outras partes eu estudei pré-vendas com o Theo Orozco, eu estudei Inside Sales com o Diego Cordovez e o outro Diego. Eu estudei parte de conteúdo com a Rock Content. Estudei muito o Vitor Peçanha, e conheci todas essas pessoas que eu estou falando. A maioria delas eu conheci pessoalmente, porque eu fui buscar essas pessoas, porque eu queria estudar as melhores pessoas das suas áreas. Então eu estudei o Diego Gomes, eu estudei o Vitor Peçanha, eu estudei o Thiago Reis, eu estudei o Nathaniel Oliveira, eu estudei o Érico Rocha, eu estudei o Conrado Adolfo, eu estudei várias referências no mercado como o Sean Ellis, eu estudei o Anderson Palma, estudei o Rodolfo Sabino para entender um pouco mais de SEO, estudei várias pessoas desse mercado, estudei o Max Peters para entender um pouco de copy, estudei o SB Copy para entender um pouco mais de copy, estudei o Nathaniel Oliveira, que é especialista em copy também, estudei o Edu Costa, para entender um pouco mais de redes sociais, para entender mais do LinkedIn. Estudei Rodrigo Garçoni, estudei várias pessoas em livros que... os livros que eu li são pessoas que eu
estudei também a Bíblia de vendas, negociação, spin selling. Tive contato com o Michael Hall na parte de coach, para entender um pouco mais de coach. A Fabrícia Romberg me ajudou muito nessa parte de coach. Estudei várias pessoas para poder entender um pouco mais desse mundo. O Dennis Yu é especialista em Facebook Ads. Tem outras pessoas, o Rodrigo Nascimento, que também trabalha com Theo Orozco. Estudei o Rodrigo também. Estudei o Sam Jolen para entender um pouco mais de PNL. Estudei várias pessoas. Para que eu estudei? Essas pessoas são as fontes e eu estou tentando ser o meu oceano, para que eu consiga entender tudo isso de todas as pessoas e possa trazer para vocês conhecimento, para que vocês possam ter mais conhecimento. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Eu andei com esses caras aí, todos que eu estou te falando, todos os dias dos últimos 2 anos. Então é isso que eu estou querendo para a minha vida, ser referência através desses caras. Beleza? Bom, dito isso, primeira coisa que você precisa aprender, falei lá no começo, agradecimento, gratidão, tempo que eu vou fazer, então eu disse o objetivo e expliquei como que eu vou fazer isso daqui, quanto tempo as pessoas vão estar comigo. Principal de toda a reunião, já falei sobre isso essa semana. A segunda coisa que eu queria te falar isso daqui que eu acabei de fazer, se chama prova social, para você explicar para as pessoas quais são as pessoas que você tem entendimento, que você escolheu para aprender, para poder ter uma prova social do teu conhecimento. Então essas 2 coisas que eu estou te falando, são 2 coisas que a gente precisa ter em mente para usar o marketing a nosso favor. Beleza? Então vamos começar com a aula de hoje, que a gente vai falar de Google Ads. Então vamos lá. Pessoal, o que é o Google Ads? O Google Ads é uma ferramenta onde a gente faz as publicações no Google e no YouTube. Quando eu falo de Google Ads, eu vou fazer as publicações, as campanhas no Google e no YouTube. Quando eu penso assim, dessa forma, a primeira coisa que eu penso no Google é aquelas pesquisas que a gente tem lá no Google, né? Quando você entra lá no Google, coloca uma pesquisa, eu queria saber onde é que tem um restaurante de comida japonesa. Aí ele vai lá e te responde. Como que você acha isso? Porque alguém botou nas palavras-chave dele que ele é um restaurante de comida japonesa, comprou um domínio, montou um site, e esse site está com todas essas palavras dentro dele, e quando você faz a pesquisa, ele traz essas palavras-chave, reconhece aquele site como um mais importante, vai classificando todos os sites que tem essas palavras e colocando ele em cima da SERP. Os primeiros 4 anúncios são pagos, os outros depois são orgânicos. O orgânico você não gasta dinheiro, você usa o SEO, a parte de SEO. Quando você começa a pagar para poder aparecer, aí você vai criar aqui, dentro do Google Ads, uma campanha que a gente fala aqui, ó, campanha de rede de pesquisa. Essa aqui é a campanha que a gente vai criar quando a gente fala em buscar pelas palavras-chave. Existe outra forma de você aparecer, que é no YouTube. O Google Ads tem um formato de vídeo que chama in-stream. No in-stream você tem alguns anúncios de vídeo. Esses anúncios de vídeo que tem dentro do in-stream, um deles é o Tree View. O que é o Tree View? Você já viu ele 1 milhão de vezes, mas talvez não saiba que o nome é esse. O Tree View é aquele vídeo que você vai ver um vídeo no YouTube, ele entra antes, aí fica aquele negócio lá, pular daqui a 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, aí você pula. Geralmente você nem vê, você pula. Mas aquele é o Tree View. Quando esse Tree View, que é um anúncio em stream, que a gente anuncia pelo Google Ads dentro do YouTube, ele tem um botão de ação, um CTA, e você clica nesse vídeo para ir para alguma postagem que o cara fez, aí ele já chama Tree View for Action. E depois eu vou falar para vocês como é que você inicia esse Tree View for Action. Mas vamos começar por aqui pelo básico. Eu desenhei aqui o que você vai ver na tela do Google Ads quando você entrar no Google Ads. Você vai entrar no Google Ads e você vai ter uma tela parecida com essa aqui. Aqui em cima vai estar escrito Google Ads. Do lado aqui eu tenho um painel que aqui está escrito todas as campanhas. Por que ele está escrito todas as campanhas? Porque eu cliquei nesse botão aqui, ó, todas as campanhas, e ele escreve aqui o que eu estou fazendo. Então essa coluna aqui, que é a primeira coluna que eu tenho dentro da ferramenta, eu vou entender aonde eu estou na ferramenta. O que eu digo com onde eu estou? Porque se eu clico aqui em alguma coisa desse lado aqui, ele vai abrir uma barra aqui para mim com as coisas que estão dentro dessa aqui. Ou seja, para que eu entenda quais
coisas que eu tenho nessa coluna aqui, que significa o que está dentro da onde eu estou aqui, é que vai me dizer o que vai aparecer aqui. Isso daqui muda. Eu tenho uma hora essa, outra hora outro tipo. Então, como eu cliquei em todas as campanhas, e vim aqui, cliquei em campanhas, ele me abriu essa página aqui. Então, eu cliquei todas as campanhas, cliquei campanhas, e ele está me mostrando aqui, ó. Eu tenho campanhas informativas. Aí aqui, eu tenho marcado que eu estou em todas as campanhas. Então, se eu clicasse, né, numa campanha aqui, ele já ia mudar aqui, escrever o nome da campanha aqui, e essa telinha aqui provavelmente vai mudar para uma outra forma, que eu vou ter outras coisas aqui. E aqui depois, eu tenho o detalhamento da onde eu estou marcado ali. Então, eu cliquei em todas as campanhas, cheguei nessa página aqui que é o detalhamento. Esse detalhamento, primeiro ele vem um gráfico, e depois ele vai te mostrar todas as campanhas que você tem. Por quê? Porque eu estou na página de campanhas. Então, para que você entenda a navegação do Google Ads, é assim que funciona a navegação do Google Ads, da ferramenta, para você entender como é que você começa a se aclimatar com a ferramenta. Para muitas pessoas, isso vai ser totalmente raso, porque isso é o começo do começo do começo. Mas como eu tenho pessoas aqui me assistindo que não entendem muito disso, que nunca viram isso na vida delas, eu vou lá embaixo, mostro o que eu tenho que mostrar, depois eu vou subindo a régua até a gente chegar todo mundo no mesmo nível. Beleza? Então eu entendi que essa primeira coluna aqui é onde estou, essa segunda coluna é o que tem dentro de onde estou, essa terceira aqui é o detalhamento de onde estou aqui. Beleza? Então agora que eu já entendi isso tudo aqui, eu primeiro preciso entender. Eu tenho 3 tipos de anúncios aqui dentro do Google Ads. Eu tenho a campanha de rede de pesquisa, que é onde eu vou buscar as palavras-chave e vou fazer aqui através das palavras-chave. Eu tenho as campanhas de vídeos, que a gente chama essas campanhas de vídeos de in-stream. Depois eu tenho também as campanhas inteligentes. Se você reparar aqui do lado, ó, aqui eu tenho uma lupinha, aqui eu tenho uma câmerazinha, e aqui eu tenho um tracinho com umas coisinhas. Eu não sei desenhar muito bem, mas é isso que vai aparecer para você no descritivo de cada campanha. Então, quando eu criei uma campanha de vídeo, eu tenho ali, ó, a câmerazinha, Video View, Ongoing TVA. Então, quando eu boto TVA, eu estou falando de quem? Estou falando TreeView for Action. São as abreviações de TreeView for Action. Quando eu falo TV, eu falo só de TreeView. Depois eu tenho aqui um teste Web Designer, que é uma outra campanha que eu fiz, que já é em cima dessa parte de pesquisa. E aqui uma campanha inteligente, eu botei nome de curso de marketing. Essas coisas que aparecem, eu tenho aqui também a experiência de CPA desejado. Eu tenho o teste de Web Designer. Beleza. Quando eu observo isso aqui, essa parte desse lado aqui é onde vão ficar as campanhas, porque eu cliquei em todas as campanhas e as campanhas aparecem desse lado aqui. Se eu clicar em uma dessas campanhas, ele muda aqui para a campanha que eu estou. Então você vai ter uma coisa que vai te ajudar a entender que toda vez que aparecer aqui, é onde eu cliquei aqui. E depois ele vai mudar isso aqui de acordo com o que eu for clicando. E se eu for clicando em cada item desse aqui, vai abrindo novas possibilidades de eu ver o que eu preciso fazer aqui no detalhamento. Mas como eu cliquei campanhas, todas as campanhas, ele me abre essa página aqui. Beleza. Agora que eu entendi como é que eu faço a navegação, entendi o que eu comecei a fazer, a primeira parte aqui, eu tenho visão geral. Quando eu clico em visão geral, muda essa tela aqui e aparece a visão geral aqui das campanhas. Recomendações. Quando eu clico aqui, aparece aqui as recomendações que o Google Ads me dá. Campanhas, aparece essa página aqui. E grupo de anúncios. O grupo de anúncios é como se a gente estivesse falando aqui do conjunto de anúncios do Facebook Ads que eu falei ontem. É aqui dentro que a gente consegue entender aonde estão os anúncios, aonde estão os públicos, aonde estão as coisas que a gente precisa entender. Aqui, depois a gente vem. Se você reparar, aqui tem uma linha que separa cada grupo desse aqui, ó. Se você olhar, é uma linha quase que invisível, mas se você reparar, você vai entender que ela tem uma linha de separação. E aqui, cada um desses aqui, você pode ir clicando, e quando você tiver dúvida, vai ter ou um ponto de interrogação, ou então um saiba mais.
O que você vai fazer quando tiver ou saiba mais um ponto de interrogação? Vai entrar na central de ajuda, porque na central de ajuda você vai ter todas as informações de cada um desses itens que tem aqui, para você entender todos esses itens que tem aqui, beleza? Então vamos falar de públicos. O primeiro público que na verdade não é um público, isso daqui a gente chama de segmentação, que são as palavras-chave. Eu posso criar uma forma de fazer as campanhas através das palavras-chave. Eu escrevi palavras-chave, mas isso também é conhecido como keyword. Também tem aqui depois a segmentação dinâmica de anúncios. Depois eu tenho públicos-alvo. Dentro do públicos-alvo eu vou ter aqueles públicos que se assemelham aos públicos personalizados lá no Facebook Ads. Então, quando você fala de públicos-alvo, é onde você vai criar os públicos de pixel, onde você vai criar os públicos de quem visitou o site. Então, para que eu crie os públicos, aqui, ó, desse lado aqui, eu tenho uma chavinha aqui que parece aquela chave de ferramenta. Nessa chave de ferramenta, quando eu clico, ela abre essas abas aqui. Quando eu clico aqui em biblioteca, eu vou ter aqui dentro da biblioteca uma forma, um gerenciador de público-alvo. Esse gerenciador de público-alvo é onde eu vou clicar para criar os públicos-alvos. E esses públicos-alvos seguem o mesmo ritmo do Facebook Ads. Você tem ali vários tipos de públicos, de pixel, públicos de quem visualizou a página do YouTube, de quem visualizou os vídeos do YouTube, e assim por diante. Eu consigo criar vários tipos de públicos ali dentro, de acordo com os públicos-alvo que eu desejar. Depois eu tenho informações demográficas. Nesse tipo de segmentação aqui, daqui até aqui são todas essas coisas aqui são segmentações. A gente chama de público porque está na aba do público, mas isso são segmentações. Essas segmentações vão me possibilitar fazer uma campanha para um lugar específico. Eu posso botar Brasil, Rio de Janeiro, Teresópolis e um endereço. Eu posso fazer uma campanha para um endereço de algum lugar com um raio de 1 km, com um raio de 2 km, com um raio de 10 km, com um raio de 100 km. Vai depender da minha forma de atuação. Então eu tenho dentro das informações demográficas também idade, essas outras coisas que você pode definir ali dentro para criar como se fosse um público de interesse lá no Facebook Ads. Depois eu tenho tópicos e eu tenho canais. Os canais são uma forma de segmentação de você poder pegar assim, bom, eu quero pessoas que seguem, por exemplo, o Érico Rocha. Eu vou e pego o canal do Érico Rocha do YouTube e coloco ali. Eu vou e pego o canal do Conrado Adolfo, boto ali. Pego o canal. Então eu crio públicos através dos canais do YouTube de pessoas que já têm os canais no YouTube. Pego o endereço do cara, jogo ali no ID, pronto, resolvido o problema. Consegui criar uma segmentação pelos canais. Eu também posso fazer pelos sites. Eu posso buscar os links dos sites e criar um público através desse link dos sites. Isso tudo vai estar explicando como cria esses públicos, como faz isso tudo, lá na ferramenta na ferramenta de Help e no curso. No curso eu explico como você cria esses públicos. Como a gente aqui faz uma coisa de meia hora, eu não tenho como te passar tudo que tem dentro do Google Ads em meia hora. Isso aqui tem, o curso desse cara aqui, do Isaac, ele tem pelo menos umas 180 a 200 aulas. Então, para você ter ideia do que tem para se falar dentro de um curso de Google Ads. Para que você entenda mais um pouquinho de tudo isso que eu estou falando aqui, nesse momento aqui, ó, é onde eu consigo visualizar quais são as campanhas que eu estou fazendo. Eu visualizo. Então, eu fiz uma campanha de vídeo, fiz uma campanha de pesquisa e fiz uma campanha inteligente. Deixei os exemplos aqui para você entender. Desse lado aqui eu também vou ter outras ferramentinhas que depois você vai aprender a usar. Fora isso tudo aqui, depois eu tenho várias colunas aqui. Essas colunas podem ser orçamento, status, tipo de campanha, impressões, taxa de interação, custo médio, custo, conversões, custo para conversões e outros. Isso aqui vai estar cada coluna dessa aqui te dando essas informações. Por quê? Porque o tráfego que a gente faz, principalmente o tráfego pago, ele serve, como é que ele funciona? Ele vai gerar dados através da criação das campanhas. Depois você vai coletar esses dados e entender cada um desses dados, o que ele está te dando de informação. E aí você vai fazer uma análise.
nesses dados para você entender o que aconteceu. E depois você vai otimizar isso para você melhorar as suas campanhas. Lá no Facebook Ads, a otimização tinham 3 formas de otimização que eu passei ontem. Porém, aqui no Google Ads, a otimização ela começa por aqui, ó. Você vai para otimizar, entrar em cada uma dessas janelinhas aqui e abrindo e olhando e verificando o que está acontecendo em cada uma para você fazer as suas otimizações. Então você vai fazer as suas otimizações de acordo com todos. Vai clicar na campanha aqui, vai clicar aqui, por exemplo, na parte de grupo de anúncios e você vai olhando, vai clicando um por um. Você vai clicando um por um e aí você vai fazendo a otimização da tua campanha. Então a otimização é feita toda nessa coluna aqui, ó. Você vai fazer essa coluna de fora a fora para fazer a otimização da tua campanha. Então eu já falei sobre públicos, sobre segmentos. E aqui a gente tem que falar outra coisa. Ontem eu expliquei como que você faz a exclusão dos públicos. Aqui funciona parecido. Tem uns detalhes a mais que no curso eu explico como você faz passo a passo a exclusão dos públicos. Mas você tem que entender que aqui também tem que ter o mesmo formato de escrita, para que você não se perca. Então você vai botar o 00, vai criar os públicos, vai botar os nomes desses públicos quando você for fazer as suas campanhas com uma ordem de exclusão. Então você vai botar essa ordem de exclusão para você saber qual o público que você tem que ir excluindo. Então aqui também existe uma ordem de exclusão. Os criativos aqui, você vai também fazer esses criativos aqui, para poder fazer, se for uma campanha de vídeo, você vai fazer um vídeo, se for uma de imagem, você vai fazer imagem. Já falei de otimização e falei de campanhas. E agora eu vou começar com você entender um pouco mais sobre como que criei uma campanha de vídeo de Review for Action. Essa campanha de Review for Action, hoje, poucas pessoas entendem como fazer, e quando as pessoas não sabem fazer ou não conseguem pagar para fazer, porque ela não é muito barata, você fica atrás do mercado. Lá no curso eu coloquei como você faz uma campanha de Review for Action de fora a fora, desde o começo até o fim dela, para que você pudesse usar isso como uma ferramenta para você aparecer no YouTube, no início daqueles vídeos, com um botão de CTA para que as pessoas cliquem e sejam direcionadas ou para o teu vídeo, ou para o site, ou para uma landing page, ou para onde você achar melhor levar essas pessoas. Então aqui funciona da mesma forma. Você tem que ter um objetivo para fazer suas campanhas, você tem que ter um lugar para levar, para converter essas pessoas. O pensamento é o mesmo, você continua com o pensamento do marketing. Eu vou atrair essas pessoas, de alguma forma, de mostrar alguma coisa interessante para elas, e elas, quando clicarem naquele botão de ação, vão para uma área onde eu vou fazer uma conversão dessas pessoas e trazer essas pessoas para uma área que eu domino, beleza? Então, quando a gente quer começar a fazer uma campanha de vídeo, a primeira coisa que a gente precisa entender é, quando eu vou começar uma campanha, eu vou clicar nesse maisinho aqui, ó. Ele está até em azul lá dentro do Google Ads. Quando eu clico nesse maisinho, eu vou criar uma campanha. E aí eu vou escolher nessa campanha quais são as metas da campanha. Então aqui, ó, para criar uma campanha desse de vídeo, do InStream, Review for Action, eu vou clicar numa meta de leads. Então quando eu clico, aqui eu vou ter várias coisas que vão abrir. Eu vou clicar em leads. Quando eu clico em leads, eu vou para uma outra parte que é o tipo de campanha. Aí aqui eu tenho rede de pesquisa, eu tenho outras opções e eu tenho vídeo. Porque se eu quero fazer uma campanha de vídeo, eu clico em geração de leads e clico em vídeo. Eu já acionei a entrada para que eu comece a fazer agora todo o relato do que eu quero naquela campanha, quais os dias que eu quero aparecer, qual o orçamento, qual é o lance que eu vou dar, qual é o valor que eu vou investir. Então, quando eu estou nessa parte, eu estou aqui, ó, em criar. Depois, eu vou para essa parte aqui, ó, de confirmação. Essa parte de confirmação é onde eu vou descrever tudo que eu tenho que fazer nessa campanha. Quais os dias que eu vou aparecer ali, que horários que eu vou aparecer, qual o orçamento, qual é o nome da campanha, qual o público que eu vou usar, e tudo vai estar definido ali dentro. Isso aqui é o que eu fiz lá no curso. Então, para você aprender a fazer isso aqui, você vai fazer lá no curso um passo a passo para você fazer uma campanha de Review for Action. Então, beleza. Consegui entender o grosso do negócio. Tem muitas outras coisas para você entender aqui dentro? Tem. Aqui você vai ver a parte de faturamento, onde você vai pagar o Google. Então, é essa parte aqui. Essa ferramentinha aqui, ó, é onde abre todas essas partes aqui. E quando você quiser ver algumas coisas que você precisa entender, você vai
buscar em todas essas áreas aqui para você poder entender o que cada uma delas faz. Aonde que eu vou encontrar, Márcio, essas informações? Na central de ajuda. Lá na central de ajuda tem como você entender como que as coisas funcionam. Agora eu queria falar para vocês sobre uma campanha de keywords. Essa campanha de keywords, você tem duas formas de fazer. Quando você começa lá, você pode criar essa campanha no Google quando você abre pela primeira vez e tal. Só que essa parte aqui, ó, é onde eu vou criar as keywords para que eu possa fazer uma campanha de keyword, para que as pessoas possam interagir com o meu site na parte de rede de pesquisa. O que é importante entender nessas keywords? Primeiro, você usar a cauda longa. Por que eu vou usar a cauda longa? Porque a cauda longa vai me ajudar a diminuir o custo das palavras que eu estou gastando. Vou diminuir e vou, tipo assim, eu expliquei o que é a cauda longa. Cabeça do dinossauro, corpo do dinossauro, rabo do dinossauro. Eu vou nichando até chegar aqui, para que eu chegue aqui eu tenho menos pesquisa, menos valor para pagar e um público mais qualificado, porque eu botei na busca marketing digital no Rio de Janeiro, marketing digital em Teresópolis. Eu nichei para Teresópolis, eu tenho um volume de pesquisa menor, mas se eu moro em Teresópolis e quero vender para pessoas que moram em Teresópolis, eu vou fazer essas palavras que eu quero que as pessoas, quando busquem por marketing digital em Teresópolis, me encontrem. Então eu vou pagar mais barato para poder aparecer, porque tem menos pessoas interessadas nessa palavra, marketing digital em Teresópolis. Marketing está o mundo inteiro. Marketing digital em Teresópolis está só as pessoas que querem alguma coisa em Teresópolis. Então eu nichei, baixei o valor, consegui fazer uma campanha mais barata. Aonde eu vou ver essas palavras-chave? Aqui dentro. Você tem uma ferramenta, que é a melhor ferramenta que você pode imaginar, tem outras boas também, mas para fazer a geração das suas palavras-chave, que é o gerador de palavras-chave do próprio Google. O próprio Google te fornece uma ferramenta onde você vai gerar as palavras-chave para anunciar no próprio Google. Ou seja, ele vai te dar as informações totalmente atualizadas, ele vai te dar o número de busca atualizado, ele vai te dar o valor mais ou menos atualizado, ele vai te gerar palavras importantes para você, que você possa nem ter pensado ainda que aquelas palavras podiam existir, e você vai usar essas palavras lá. Então olha só, você tem que ter em mente que o próprio Google te oferece um gerador de palavras-chave, de keywords, onde você vai conseguir fazer suas campanhas com muito mais assertividade, porque você está usando as próprias palavras que o próprio Google vai te oferecer e vai te ajudar a criar dentro do próprio gerador deles. Então a gente falou aqui sobre uma campanha de vídeo, a gente falou sobre uma campanha de rede de pesquisa. As campanhas inteligentes, automaticamente ela já preenche a maior parte das coisas que você tem que fazer, só que tem um problema. As campanhas inteligentes, só quem trabalha é o Google. Então ele decide o que vai fazer por você. E quando você não tem nenhum controle, deixa a ferramenta trabalhar para você, pode ser que ela gaste mais o teu dinheiro, pode ser que ela até acerte. Vai chegar um ponto que essas campanhas inteligentes vão estar tão inteligentes que talvez superem a nossa intervenção. Mas ainda não chegamos nesse nível. Com o uso de inteligência artificial e todas as técnicas que a gente vem pela frente aí, isso vai melhorar essa campanha inteligente, mas por enquanto é bom que você interaja junto com as campanhas para que você entenda para quem você quer vender. Você vai definir de acordo com a tua visão para quem você quer vender. Como que você vai atingir a persona para você vender. Então, para quem trabalha sozinho, só tem esse gerenciador aqui, beleza. Para quem tem mais de um cliente e usa esses clientes dentro da própria ferramenta, você vai ter que entrar lá e criar uma continha MCC. E essa continha que você vai criar é para você poder ter outras contas dentro dela. E você gerenciar várias contas dentro da ferramenta. Você gerencia a conta dos teus clientes dentro da tua própria ferramenta ali dentro dessa MCC. Bom, falei sobre... Vamos falar um pouquinho de orçamento. Como é que você faz para poder melhorar a tua campanha? Vai passando de etapa em etapa nessa coluna aqui, quando você clica na campanha, que você vai ter todas as informações da campanha. Uma dessas informações é
o orçamento que você vai ter da campanha. Esse orçamento que você vai gastar é o mesmo que eu expliquei ontem no Facebook Ads. Funciona da mesma forma. É através de leilão e através de lance. Então você vai ter os lances que você vai dar para poder competir com outras pessoas para aparecer. Então vamos supor, eu quero aparecer no canal do Érico Rocha, no vídeo que ele está fazendo assim, assim, assado. Fui lá e paguei R$5. Vem um outro cara que também quer aparecer no canal do Érico Rocha, naquele vídeo tal, tal, tal. Pagou R$10. O que o Google vai fazer? Vai mostrar primeiro para esse cara aqui, o anúncio desse cara aqui para as pessoas. Em algum momento ele vai botar o teu para rodar lá também. Porque ele precisa cobrar de você, então ele precisa te mostrar. Ele vai te mostrar, mas vai te mostrar menos do que esse cara aqui. Aí vem outro cara e paga R$20. Ele vai começar a mostrar do outro cara. Esse aqui vai ficar para depois e você para depois desse aqui. Então a lógica é a mesma. Leilão e lance. Quanto maior o lance, quanto mais dinheiro você gasta, quanto mais poder de fogo você tem, mais você aparece. Mas não quer dizer que você tenha que só ser o cara que gasta mais dinheiro. Você tem que ir otimizando a tua campanha para você chegar no valor de custo de lead que você quer pagar. Então, se você quer pagar R$2 por lead, você começa com R$10, você vai chegando até 2. Não vai de uma vez. Você não vai tirar de 10 e vai botar para 3. Você vai tirando de 10 e bota 9, aí depois você bota 8, depois você bota 7, até que você chegue em 2. Mas se você tiver em 6, quando você bota 5, começou a dar errado, você volta para 6, 7, ou 8 ou 9, porque você não pode querer chegar a 2 e deixar de gerar os leads que estão comprando teu produto. Beleza? Então, para medir isso tudo aqui, a gente tem uma coisa que a gente chama de bússola. Essa bússola, ela é como se fosse uma linha assim. Então você tem aqui, ó, vou fazer um desenhozinho dela aqui. Como é que você mede isso aqui? Você tem um gráfico aqui, e você começou a fazer tua campanha está lá em cima, está gerando lead. Só que aqui você está gerando lead, beleza. E aqui você empatou. Tua geração de lead ela vai caindo. Quando ela chega aqui, você está num empate. Você não está nem gerando lead e não está gastando dinheiro. E aqui você começa a perder dinheiro. Você não gera lead e está pagando. Então você tem que estar de olho nisso aqui para entender em qual momento da campanha você está. Vou usar o Érico Rocha aqui. A gente tem uma árvore. Essa árvore tem vários frutos. Essa árvore tem vários frutos. E aí o que acontece? O Google é muito malandro. Quando você começa a fazer anúncio, o Google vai te mostra para as pessoas que já te conhecem, porque ele sabe quem te conhece. E aí você pega as frutas vermelhas. Por quê? Quando você tem uma árvore e você quer fazer menos esforço, você vai pegar aquelas frutas que estão ao alcance da tua mão. São as primeiras que você pega ali. Então você vai pegar e o Google vai te dar essas frutas aqui. E aí quando ele te dá essas frutas aqui, você começa a ter resultado. Você começa a ter resultado, você fala, opa, vou investir mais. Aí você investe mais, bota mais dinheiro aqui. Quando você bota mais dinheiro aqui, ele continua te entregando frutas. Só que toda árvore acaba as frutas. Ela não dá fruta ad eterno. Então você usou essas, e acabou. Aí o que acontece? Você começa a entrar nessa área aqui. E aquela área ali já são de pessoas que não te conhecem, nunca te viram, não tem nada de referência a você, você chega de paraquedas e a pessoa até te conhecer para poder começar a se relacionar com você, entender o que você faz, isso não gera tanto retorno para você, não gera tanta conversão. E aí você começa a pagar mais e gerar menos conversões. E aí é que entra isso aqui, ó. A bússola está te indicando. Você está comendo frutas vermelhas, fruta vermelha. Pum! Estagnou aqui. Acabou as frutas vermelhas. Aí eu comecei a buscar as frutas verdes, fruta verde.
e aí eu olho, eu estou gastando mais dinheiro e gerando menos venda. Quando eu faço isso, eu começo a entender que é a hora de eu pular fora desse público aqui e achar um outro canal para eu fazer o que eu estou fazendo. Mudo o público, mudo a campanha, mudo o criativo, mudo tudo. Então, para que eu possa entender isso, eu preciso ter isso aqui em mente, preciso entender que isso aqui acontece. Para que eu, com essa mentalidade, entendendo cada campanha minha, fazendo a minha análise em cada campanha e olhando os dados dessa campanha, eu não jogo dinheiro fora. Eu começo a entender que eu tenho que analisar esses dados para poder tomar decisões e investir mais dinheiro ou diminuir o investimento, porque esse investimento não está me gerando mais retorno. Então, cara, entender disso tudo aqui é uma coisa. Mas a estratégia, em cada momento do teu toque, do touch com o teu cliente, é que vai fazer a diferença do teu resultado. A ferramenta, você vai na central de ajuda, você começa a ver vídeos, você começa a entender, mas a estratégia que está por trás disso, você só consegue depois que você meter a mão na massa, depois que você começar a praticar isso, colocar isso em prática, ver o que está acontecendo, entender os resultados, analisar os dados, coletar esses dados, analisar ele, entender como que você melhora isso. Como que eu otimizo isso? Por que minha campanha não está dando resultado? Será que eu já entrei nessa parte de frutas verdes? Será que eu cheguei numa árvore fora da época de colheita? Porque às vezes você tem a árvore e ela está na época de dar frutos. Aí você tem esse caso aqui. Mas você também tem a árvore que ela não está na época dos frutos. Significa dizer o quê? Você chegou na hora errada, no público errado, talvez oferecendo o produto errado para a pessoa errada. Quando você faz isso, você chegou numa árvore que não tem fruto nenhum. Nem verde, nem maduro e nem fruto nenhum, porque não está na época. Você chegou numa árvore ou numa árvore que não é frutífera. Você foi lá procurar lá uma maçã numa palmeira. Você não vai achar maçã na palmeira. Você não tem como achar maçã na palmeira, porque você errou em alguma coisa. E aí cabe a você pesquisar a persona, entender se você está achando a persona certa, se você está achando o público certo, se você botou o interesse daquele público certo, se você criou, por exemplo, eu quero vender para o Rio de Janeiro, estou fazendo anúncio lá em João Pessoa. Será que eu vou vender para a gente do Rio de Janeiro? Pode acontecer de ter um cara do Rio de Janeiro de João Pessoa, viu o teu anúncio e comprou, mas não seria mais fácil tu anunciar no Rio de Janeiro, já que tu quer vender para o Rio de Janeiro? Então, assim, esse é o pensamento. Você tem que entender como que as coisas funcionam. Cara, eu passei um bocado aqui do nosso tempo. Então, eu vou encerrar por aqui. E tudo o que você não viu aqui nessa semana, eu vou passar para vocês no curso. Amanhã eu vou fazer uma oferta para vocês, para que a gente possa finalizar essa semana com o curso. Então, se você gostou de tudo que você viu até agora, se você entendeu, se você achou que faz sentido tudo isso que eu estou falando, se você acha que isso aqui pode te ajudar na tua empresa, isso aqui pode melhorar a tua vida, isso aqui pode ajudar na tua forma de atuar, independente de qual setor, porque até aqui eu não falei de setor nenhum, eu falei de como você usa o marketing. Cada empresa vai adequar tudo que eu tenho no curso para o seu nicho. Então você vai fazer a coisa acontecer. Você vai pensar para o teu nicho. Eu não vou ter como te ajudar a pensar em cada persona para o teu nicho, como você tem que fazer as coisas. Você vai entender tudo que eu vou explicar e vai adequar ao teu negócio, vai adequar ao que você faz. Beleza? Então, ó, muito obrigado pelo tempo de vocês. Se você falou com o Márcio Canto, foi um prazer passar essa semana com vocês. E a gente se vê amanhã, ok? Um abraço, sucesso!